Prezados alunos, nossa aula de hoje será sobre integração metabólica, dando continuidade a essa parte da matéria. E na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre adaptações do organismo à hipoglicemia. Na aula passada, nós falamos sobre hiperglicemia. E além disso, no finalzinho da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre efeitos do exercício físico no metabolismo como um todo. Então, como nós falamos na aula passada, a grande reguladora do metabolismo, que vai dizer se o metabolismo vai mais na direção do anabolismo, que é o caso da síntese de insulina, ou na direção do catabolismo, que é o que nós vamos ver hoje, é a glicemia. Então, na aula passada, nós vimos que se a glicemia está acima dessa faixa normal, que nós podemos observar aqui nesse slide, essa glicemia induz uma produção de insulina pelas células beta do pâncreas. Então, hoje nós vamos ver o que acontece quando nossa glicemia se encontra abaixo dessa variação normal, que aí com isso nós vamos andar em direção ao catabolismo. Nosso corpo começa a quebrar reservas energéticas a fim de restabelecer a glicemia. Nós já vimos diversas vezes que existem células que só conseguem utilizar a glicose como fonte de energia. Então, para garantir o pleno funcionamento dessas células, o corpo precisa estar adaptado a manter a glicemia sempre dentro de uma faixa normal, uma faixa que seja suficiente para que essas células se mantenham sobrevivendo e se mantenham funcionais. Nós falamos um pouquinho sobre reservas energéticas, principalmente na aula de lipídios, mas eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, é um quadro do Leninger, tá? Para vocês terem noção da quantidade de reservas que nós temos no corpo. Então, esse quadro compara um homem com um peso normal, de aproximadamente 70 quilos, e um homem obeso, de 140 quilos, e eles fizeram aqui uma comparação entre diversas reservas energéticas e quantas calorias essas reservas teriam. Se nós observarmos esse homem que está dentro do peso normal, dentro do peso ideal, e olharmos os tecidos adiposos desse homem, a gente teria cerca de 15 quilos de tecido adiposo, 6 quilos de proteína e 0,23 quilos de glicogênio, isso como reservas energéticas estáveis, estocadas. Além disso, no próprio sangue nós temos alguns combustíveis, e aí esses combustíveis, incluindo glicose, incluindo lipídios, chegam a mais ou menos 0,023 quilos nesse homem de 70 quilos aqui. Se a gente passar isso para caloria e somar todas essas reservas, isso significaria que um homem, então, de 70 quilos teria cerca de 165 milhares de quilocalorias como reservas energéticas no corpo. E levando em consideração a taxa metabólica basal diária de um homem que normal, sem fazer exercícios de alta performance, esse quantitativo calórico seria o suficiente para esse homem sobreviver durante 3 meses, tá? Obviamente, isso aqui se trata de um artefato matemático, a gente está fazendo uma conta de calorias, não é para ninguém ficar 3 meses em jejum por conta das próprias descargas hormonais, de vários problemas que poderiam acontecer, mas levando em consideração somente as calorias, isso seria suficiente para esse homem sobreviver durante 3 meses. Já quando nós passamos para um indivíduo obeso de 140 quilos, esse cenário muda drasticamente, principalmente em comparação com a quantidade de triacilgliceróis, de tecido adiposo, que vai de 15 para 80 quilos. As proteínas também aumentam um pouquinho, então de 6 para 8 quilos, e o glicogênio não aumenta. Ou seja, o glicogênio, os estoques de glicogênio não dependem da massa corporal. Então, os estoques de glicogênio estão sempre na sua capacidade máxima, independentemente do peso do indivíduo. Não é o glicogênio que vai fazer uma pessoa pesar mais ou menos, apesar da pessoa obesa, para chegar num peso alto, normalmente ingere mais glicose do que uma pessoa que tem o peso mais baixo. Então, o glicogênio vai estar sempre ali já sendo estocado na sua capacidade máxima. Assim como os combustíveis circulantes aumentam um pouquinho nos indivíduos obesos, que muitas vezes têm dislipidemias, então isso também aumenta um pouquinho a quantidade de combustíveis circulantes. E se nós formos olhar
as reservas energéticas em quantitativos calóricos, nós vamos observar que isso passa para 783 milhares de quilocalorias. Ou seja, se nós também pegarmos, né, a taxa metabólica basal nesse caso e fizermos uma conta de quanto que esse indivíduo conseguiria sobreviver somente com essas reservas, nós chegaríamos no quantitativo de 14 meses. Ou seja, o nosso corpo, pessoal, é preparado para aguentar grandes tempos, né, sem glicose, grandes tempos sem ingestão de combustíveis, porque o nosso corpo estoca, né, essa energia quando nós comemos. Sempre que sobra, o corpo vai estocar de alguma forma, seja glicogênio, seja proteína ou seja lipídio. E como nós vimos também na aula de lipídio, né, alguns estudos demonstraram os efeitos de jejum prolongado em indivíduos obesos. Foi nesse estudo que eu mostrei para vocês que foi descoberto, né, que o cérebro é capaz de oxidar corpos cetônicos também, além de glicose. Então, nesses estudos aqui, né, claro que foi levado em consideração essa questão do peso, do equivalente calórico das reservas energéticas de indivíduos que tinham obesidade grave, e eu vou trazer de novo um gráfico para vocês, aquele gráfico, para a gente ver, né, novamente aquilo que a gente viu tanto na aula passada como agora naquele quadrinho do Leninger, que o glicogênio, pessoal, ele acaba em poucos momentos depois do jejum, né? Então ele esgota completamente no fígado, né? E por outro lado, nós temos um aumento muito grande, né, lá dos corpos cetônicos, e o que vai chamar a nossa atenção, e principalmente para a gente levar em consideração, levar para o coração nessa aula de hoje, é a glicemia se mantém constante. O corpo dá um jeito de manter essa glicemia constante, mesmo na ausência de glicogênio. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente fala, né, de longos tempos de jejum e até mesmo tempos não tão longos, tempos enquanto nós estamos dormindo, por exemplo, né? Se a gente não está se alimentando, vai chegar algum momento que a gente vai ter uma certa hipoglicemia que vai ser compensada pelo fígado de alguma forma, seja fazendo quebra de glicogênio, que foi o que a gente já viu, ou seja fazendo um processo que nós chamamos de gliconeogênese, que é um processo que a gente vai estudar agora. Essa capacidade do fígado de fazer esse processo de gliconeogênese foi inicialmente observada pelo Claude Bernard no século XIX, na França, que ele usava fígado de cachorro. Sim, ele usava cachorro nos experimentos dele, e ele reparou isso, né? Então, nessa época, quando ele foi fazer os experimentos, já se sabia que quando o ser humano, né, ou os animais ingerem glicose, a glicose passa, né, do intestino para o fígado e o fígado envia glicose para o sangue. Então já era esperado que se visse o fígado enviando glicose para o sangue. Só que o que ele viu e o que revolucionou a ciência na época foi que mesmo quando ele não dava carboidratos para esses cachorros, ele não dava nenhuma fonte de glicose, o fígado ainda mandava glicose para o sangue. Então ele via glicose saindo do fígado, né, indo para o sangue para alimentar os outros tecidos. E aí ele ficou revoltado na época, ele achou que tinha alguma coisa errada. Ele falou, eu não entendo mais nada, né? E aí foi quando depois ele mesmo descobriu o glicogênio, né? E é que ele colocou, né, que a anotação dele de quando ele descobriu o glicogênio tem esse nome, né, porque é de gerador de glicose, e aí que se descobriu, né, que o fígado mandava essa molécula para o sangue, mesmo em situações de hipoglicemia, e depois foi observado, né, que não só da quebra de glicogênio, mas da quebra de outros nutrientes, o fígado também conseguia converter essas moléculas em glicose, e aí com isso enviar para o sangue sem deixar faltar para os tecidos que precisam da glicose como nutriente principal. E aí, pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico clássico, né, daquele artigo que eu falei para vocês, o primeiro sobre o jejum, né, dos indivíduos obesos em jejum de 40 dias. Nesse gráfico a gente pode ver as fontes de glicose que são utilizadas pelo corpo durante esses 40 dias de jejum, tá? Então, aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio, nós temos que o corpo utiliza majoritariamente glicose exógena. E essa glicose exógena é a glicose que vem da dieta. E aqui na tabela nós podemos ver, né, a origem da glicose sanguínea seria então exógena, né? Nesse momento todos os tecidos
utilizavam glicose, e a maior fonte de combustível do cérebro nesse momento é a glicose. Tá? Após cerca de 4 horas de jejum, nós já começamos a ter quebra de glicogênio hepático, né, e um pouquinho de gliconeogênese também. Né? E aí aqui a gente vê, né, que nesse momento, então, a origem da glicose no sangue já seria glicogênio e gliconeogênese hepática, né, que o fígado faz, né, a gliconeogênese, e os tecidos usando glicose ainda são todos, né, menos o fígado, e o músculo e o tecido adiposo captam menos glicose nesse momento por conta da questão da captação, né, da endocitose do GLUT4, né, que o GLUT4, como a gente viu na aula passada, vai para a membrana dessas células em resposta à insulina. Como nesse momento eu não tenho mais insulina, as células já começam a endocitar de volta, né, os receptores que vão voltar a ser vesículas dentro da célula. E nesse momento ainda, né, o cérebro utiliza a glicose como combustível majoritário. Quando nós temos um aumento da gliconeogênese e o glicogênio vai diminuindo, né, vai acabando, né, o estoque de fato, nós temos essa fase 3, né, onde a fonte maior de glicose, então, seria a gliconeogênese hepática, ainda tem um pouquinho de glicogênio, e aqui, né, a gente tem de novo todos os tecidos utilizando glicose e o tecido adiposo e o músculo diminuem ainda mais a sua utilização. E o cérebro continua utilizando glicose nesse momento. Pessoal, só que depois de 2 dias de jejum, aí o cenário já muda bastante. Por quê? A gliconeogênese continua sendo o principal fornecedor de glicose, nesse caso aqui o único, né? E nessa parte aqui, nesse momento do jejum, não é só o fígado que faz gliconeogênese, o rim também tem essa capacidade de fazer gliconeogênese. Né? E nesse momento, como é requerido muito mais glicose do que quando a gente tinha fontes exógenas e quando a gente tinha glicogênio, o rim também é requerido, né, para auxiliar nessa manutenção da glicemia. Tecidos que usam glicose nesse momento já muda muito, tá? Porque nesse momento vão ser só o cérebro, as hemácias aqui, né? RB6 é hemácia, medula renal e um pouquinho de músculo, né? E aqui, nesse caso, a fonte principal do cérebro ainda é glicose, mas nesse momento o cérebro já se adaptou e já consegue utilizar corpos cetônicos. E já no final, né, na fase 5, nós temos somente gliconeogênese ainda, né, tanto hepática quanto renal. Tecidos que usam glicose, somente o cérebro e mesmo assim uma taxa bem pequenininha, né, as hemácias, que obviamente, né, vão utilizar glicose, a medula renal, né, e o combustível principal do cérebro passa a ser corpos cetônicos. Então o cérebro ainda utiliza glicose, mas em uma taxa bem baixa, mas o principal se torna os corpos cetônicos. Ou seja, tudo isso, pessoal, para se adaptar, né, a essa questão da hipoglicemia, e o nosso corpo dá um jeito, né, de manter a glicemia. Nós temos outras células também que não possuem mitocôndria, né, que utilizariam a glicose como fonte majoritária, mas isso não foi medido, tá, no trabalho. Então, por isso que tem só essas células aqui. E, pessoal, como a gente já sabe, né, já falou, o glicogênio hepático, então, no começo, né, nas primeiras horas de jejum, vai ser importante para fornecer glicose para o sangue. Então, novamente, eu coloquei aqui só para a gente dar uma lembrada, né, de como que isso acontece. Então, aqui, né, em verdinho, nós temos resíduos de glicose, né, e aqui nós, dependendo do estímulo, né, nesse caso a hipoglicemia, nós vamos ter a ação da glicogênio fosforilase, que vai fosforilar esses resíduos aqui de glicose, que estão na configuração 1,4, né, que é aquela configuração linear, e com isso, né, nós teríamos então a formação de glicose 1-fosfato. E aí a glicose 1-fosfato, né, também está aqui, ó, representado, aqui está o glicogênio 1,4, né, e aqui a glicose 1,fosfato, e aqui o glicogênio, né, com os outros resíduos. Essa glicose 1-fosfato aqui, normalmente é convertida a glicose 6-fosfato, e aí no músculo
ela vai ser utilizada, né, para glicólise, e no fígado esse fosfato vai ser retirado e ela vai ser entregue para o sangue, que é esse caso aqui, né, que acontece durante a hipoglicemia. Quando a configuração é 1,6, nós temos a ação da enzima desramificadora, né, que vai mudar a parte linear daquele braço de lugar, né, a parte que é o domínio transferase dessa enzima, vai mudar ela de lugar, então ela vai ficar toda linear, e o único resíduo que era a ligação 1,6 vai sair, né, completamente na forma de glicose não fosforilada. E aí esse resíduo de glicose pode ser fosforilado, né, ou nesse caso de hipoglicemia no fígado, ela vai simplesmente ser liberada mesmo para o sangue. Né? E quando nós temos a glicose fosforilada, né, nesse contexto de hipoglicemia, essa glicose, né, vai passar pela ação da glicose 6-fosfatase e vai sair, né, do fígado para ir para o sangue. Isso acontece da seguinte maneira. Então, acontece lá no citosol, né, aquelas reações, aquela modificação do glicogênio, e o retículo endoplasmático tem um transportador de glicose 6-fosfato, e aí essa glicose 6-fosfato entra no retículo endoplasmático do hepatócito, do fígado. Né? E aí na membrana do retículo, né, na parte interna, temos a enzima glicose 6-fosfatase, que vai retirar o fosfato, né, da glicose, e aí o fosfato remanescente vai sair do retículo, então ele vai ficar no citosol, sendo pronto, né, para utilizar para outras reações, e a glicose também vai sair por um transportador de glicose do retículo e depois vai sair pelo transportador GLUT2 da membrana. E aí, se vocês se lembram bem, esse é o mesmo transportador de glicose por onde a glicose entra no hepatócito. Então, por isso que é importante que quando o hepatócito vai utilizar a glicose, ele fosforile, porque se ele mantiver a glicose sem ser utilizada, sem ser fosforilada, ela vai sair, né, e vai para o sangue. Além desse mecanismo de glicogenólise, nós sabemos que o fígado faz, né, o processo de gliconeogênese, que é o que garante mesmo a normalidade da glicemia, mesmo em períodos mais prolongados de jejum. Né? E como que acontece esse processo? Alguns autores dizem que a gliconeogênese é o oposto da glicólise, mas quando vocês lerem isso, vocês vão saber que não foi um bioquímico que escreveu aquilo. Por quê? Porque apesar da grande maioria dos intermediários ser muito parecida, né, na verdade os processos são diferentes porque, primeiro, nem todos os intermediários são iguais, e segundo, eles não são catalisados exatamente pelas mesmas enzimas. Então, assim, a maioria das enzimas tem sua reação reversível, então consegue operar, né, tanto na glicólise quanto na gliconeogênese, fazendo de fato reações inversas, mas o processo como um todo não. O processo envolve enzimas e intermediários diferentes, então por isso a gliconeogênese não pode bioquimicamente ser considerada um inverso da glicólise. Tá? Então, por quê? Aqui em vermelhinho nós temos a glicólise, como vocês já conhecem. Então, nós temos a glicose sendo convertida, né, a diversos intermediários, até que ela chega em fosfenolpiruvato, né, que convertido a piruvato, que é o produto final da glicólise. Só que na gliconeogênese acontece de maneira um pouquinho diferente. O piruvato é convertido a oxalacetato, né? O oxalacetato é convertido a fosfoenolpiruvato, né? E aí nós temos sim um processo inverso da glicólise acontecendo, porque daqui nós temos a formação de 2-fosfoglicerato, depois 3-fosfoglicerato, 1,3-bisfosfoglicerato, gliceraldeído 3-fosfato. De gliceraldeído 3-fosfato, né, nós temos a conversão de adihidroxicetona fosfato e a frutose 1,6-bisfosfato, só que nessa etapa aqui, não é a fosfofrutoquinase que catalisa essa reação, tá? Quem catalisa essa reação é a frutose 1,6-bisfosfatase, tá? Que vai converter a frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Então, mais um motivo do porquê que não é exatamente inverso. Né? A frutose 6-fosfato vai ser convertida a glicose 6-fosfato e, novamente, a glicose 6-fosfato não vai ser convertida a glicose pela hexoquinase, né, pela reação inversa da hexoquinase, e sim pela glicose 6-fosfatase, presente no fígado
e no rim, tá? Então, a gliconeogênese é bem parecida com o inverso da glicólise, mas não é. E aqui, em maior detalhe, nós podemos ver como que acontece esse processo e os intermediários, né, os precursores. Então, os precursores da gliconeogênese são, em sua maioria, glicerol, né, dado pela lipólise, então a gente tem liberação de glicerol, lactato e aminoácidos. Tá? Então, nós temos aqui aminoácidos, né, em sua maioria, gerando intermediários do ciclo de Krebs, né? E esses intermediários aqui, pessoal, eles vão acabar ocasionando a formação de malato, né, no próprio ciclo de Krebs, ou de oxalocetato. Se eu tenho a formação de malato, e nesse contexto aqui de hipoglicemia, eu tenho a saída de malato da mitocôndria para o citoplasma, né? No citoplasma, o malato vai ser convertido a oxalocetato pela malato desidrogenase, daí formar fosfenolpiruvato e assim dar continuidade à gliconeogênese. Quando eu tenho a formação de oxalocetato, na própria mitocôndria, o oxalocetato é convertido a fosfenolpiruvato, que também vai sair da mitocôndria, né, e continuar o caminho da gliconeogênese, né? O lactato, produto da fermentação lática, no hepatócito, também pode ser utilizado como precursor, né, de glicose, porque ele vai ser convertido a piruvato, né, e o piruvato vai entrar na mitocôndria, como a gente já sabe. Só que nesse caso, nesse contexto, em vez do piruvato ser convertido a acetil-CoA, lá dentro da mitocôndria, para entrar no ciclo de Krebs, o piruvato ganha um carbono pela piruvato carboxilase e se transforma em oxalocetato. E aí o oxalocetato vai seguir aquele caminho que eu falei, né, de conversão a PEP, e o PEP vai continuar, né, a gliconeogênese no citosol. Já o glicerol vai entrar, né, na gliconeogênese aqui nessa etapa. Então o glicerol pode ser fosforilado, então ele vai virar, né, glicerol 3-fosfato ou de hidroxicetona fosfato, e aí com isso ele vai seguir por aqui, né, a gliconeogênese. Então assim nós temos, né, os grandes precursores de glicose, precursores não glicídicos, porque é isso que define a gliconeogênese. A gliconeogênese é um processo realizado pelo fígado e pelo rim, no qual precursores não glicídicos, ou seja, que não são açúcares, são transformados em glicose. Aqui nós temos uma integração mesmo da gliconeogênese, então além daqueles precursores que eu falei para vocês, né, glicerol aqui presente, né, os aminoácidos e o lactato, nós temos também os ácidos graxos, né, que vêm do tecido adiposo, que também podem ser convertidos a intermediários do ciclo de Krebs, né, e com isso também promover, né, a formação de malato e de oxalocetato, né, principalmente malato nesse caso, para fazer a gliconeogênese. Ou seja, se eu tenho um hepatócito aqui em um contexto de hipoglicemia, pessoal, eu vou ter estímulo à quebra de proteínas musculares, né? Então, se eu tenho estímulo dessa quebra de proteína, eu tenho a liberação desses aminoácidos para o fígado. O fígado vai utilizar, sim, aminoácidos dele próprio, mas vai utilizar principalmente proteínas advindas do músculo, né? Do músculo esquelético, para fazer esse processo da gliconeogênese. Além disso, eu tenho estímulo à lipólise, quando eu tenho hipoglicemia, né, quebra do tecido adiposo, e aí os triacilgliceróis são quebrados em glicerol e em ácidos graxos. Os ácidos graxos são utilizados para a gliconeogênese, assim como o glicerol, né, entrando aí em etapas distintas da gliconeogênese, mas ambos podem ser utilizados. Lactato, se eu tiver a fermentação lática, né, e eu tenho sempre uma quantidade basal de lactato no sangue por conta das hemácias, né? Então o lactato pode entrar, né, no hepatócito e também servir de esqueleto carbônico para a formação de novas moléculas de glicose, né? E com isso eu tenho então a minha gliconeogênese completa aqui, né, e a saída de glicose do hepatócito, podendo ir, por exemplo, para os eritrócitos, né, as hemácias, onde eles vão ser convertidos, onde a glicose vai ser convertida a lactato,
né, porque a hemácia não tem mitocôndria, ou, por exemplo, para os neurônios também, né, que vão utilizar a glicose, mas vão utilizar a glicose de maneira aeróbica, né, em vez de converter a lactato, o neurônio normalmente, na imensa maioria das vezes, converte a glicose a CO2. Então, falando em aminoácidos, como que acontece, então, esse catabolismo? Então, pessoal, olhando aqui, né, aquele esquema que eu sempre mostro para vocês, aquele esqueminha do Leninger, nós vimos que a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos são convertidos a acetil-CoA e entram no ciclo de Krebs. Né? Isso vai fornecer intermediários reduzidos, né, essas moléculas carreadoras de elétrons, que são o NAD e o FAD, vão ser convertidas, né, a NADH e FADH2, e aí isso vai entregar essa energia dos elétrons para os complexos presentes lá na membrana interna mitocondrial, e isso vai fazer com que os complexos tenham energia para bombear os prótons para o espaço intermembrana, e isso vai promover a síntese de ATP de maneira dependente de oxigênio, que é convertido a água. Né? E olhando assim os aminoácidos, todos os aminoácidos conhecidos, nós sabemos, né, e pelo bloco 1 de vocês também viram isso no bloco 1, que os aminoácidos têm uma parte variável, sim, né, que é o grupamento radical, mas eles possuem estruturas muito parecidas, né, muito conservadas, ligadas ao carbono quiral, tá? Que são o grupamento carboxila, né, o grupamento amino e um hidrogênio, tá? E além desses aminoácidos entrarem no ciclo de Krebs na forma de acetil-CoA, né, que foi o que a gente aprendeu até agora, eles também podem entrar na forma de outros intermediários, tá? Então, nós temos sim aminoácidos que vão entrar diretamente, né, através da conversão em acetil-CoA, por exemplo, a leucina, a triptofano e a lisina, né, que vão ser convertidos a acetacetil-CoA e depois a acetil-CoA. Né? E nós temos também aminoácidos que vão fazer parte do ciclo de Krebs pela sua conversão a outros intermediários, né? Que são, por exemplo, a metionina, a valina, né? Que vão ser convertidos a succinil-CoA, tirosina sendo convertida a fumarato, e nós temos aqui o glutamato, né? Que entra aqui sendo convertido a alfa-cetoglutarato. E o interessante do glutamato, né, é que para outros aminoácidos, né, por exemplo, a arginina, entrar no ciclo de Krebs, ela também é convertida a glutamato para então ser convertida a alfa-cetoglutarato. Porém, pessoal, todos esses intermediários do ciclo de Krebs, nós já vimos a estrutura deles em outras aulas, né, e a gente sabe que eles não possuem o grupamento amino. Né? Então, o grupamento amino, a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse grupamento amino, né, na hora que a gente converter esses aminoácidos aos intermediários do ciclo de Krebs. Né? Então, a gente tem aqui, né, no fígado, as nossas proteínas da dieta, ou proteínas endógenas, né, vão ser convertidas a aminoácidos. Né? Esses aminoácidos, a gente já viu ali, durante o seu catabolismo, vão ser convertidas a alfa-cetoácidos, que são aqueles intermediários ali do ciclo de Krebs. Né? E nós temos, então, a liberação de amônia. Né? E essa amônia, ela vai ser utilizada, né, para a biossíntese de outros aminoácidos, porque a gente vai precisar, né, de amônia para fazer isso, né, na verdade, do grupamento amino. E parte dela, a maioria dela, vai ser excretada. Né? Quando nós temos, então, esses alfa-cetoácidos, pessoal, nós podemos gerar corpos cetônicos a partir deles, quando nós tivermos, né, uma conversão a acetil-CoA. E nós podemos também fazer com que eles entrem, né, no ciclo de Krebs, formando CO2 e formando glicose, né, no caso da gliconeogênese. Ou seja, nós temos perda, né, desse grupamento amino, porém, pessoal, a amônia é uma molécula tóxica. Então, nós não podemos ter amônia nesse sentido, porque isso seria deletério para o nosso organismo. Né? Então, o nosso corpo, mais uma vez, dá um jeito, né, de metabolizar essa amônia aqui em outra coisa que a gente já vai ver. Mas antes, vamos ver como que a gente gera essa amônia. Né? E quem faz isso é o fígado, através da deaminação de glutamato em alfa-cetoglutarato por uma enzima chamada glutamato desidrogenase. Então, a glutamato desidrogenase vai pegar o glutamato, né, vai utilizar NAD ou NADP, né, e vai converter
em NADH ou NADPH, né, dependendo de qual vai ser o intermediário. Nesse caso, essa enzima pode utilizar tanto NAD quanto NADP, mas não são todas, né, que podem fazer isso. E aí nós vamos ter a eliminação desse grupamento amino aqui, né? E aí, pessoal, com isso, nós vamos ter a formação de alfa-cetoglutarato, que é um intermediário do ciclo de Krebs. Essa é a única reação de deaminação que acontece no corpo. Se essa é a única reação de deaminação que acontece no corpo, como que os outros aminoácidos vão gerar intermediários do ciclo de Krebs se eu não tenho uma enzima para fazer uma deaminação neles? Né? E a solução para isso é simplesmente converter todos os aminoácidos a glutamato, que é o que fazem, né, as enzimas transaminases, que fazem reações de transaminação. Então, por exemplo, essas enzimas pegam o alfa-cetoglutarato, né, junto com um aminoácido qualquer, aqui representado, né, pelo grupamento R, a cadeia lateral, e aí mudam o grupamento amino de lugar. Então, transferem o grupamento amino do aminoácido para o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, portanto, passa a ser glutamato, porque a única diferença entre eles era um grupamento amino. E o aminoácido anterior, né, passa a ser, então, um alfa-cetoácido que pode entrar, né, no ciclo de Krebs. Então, se a gente olhar as duas reações juntas, né, nós temos, então, as transaminases, né, operando para modificar, né, a estrutura desses aminoácidos e transformá-los em alfa-cetoácidos. Né? Para isso, essas enzimas utilizam alfa-cetoglutarato e convertem em glutamato. E a glutamato desidrogenase, por sua vez, né, converte o glutamato, então tira o grupamento amino do glutamato e converte em oxalacetato, liberando então esse NH4, que vai ser convertido a ureia, que é um produto menos tóxico, né, do nosso organismo. Vocês não vão acreditar em quem foi que descobriu o ciclo da ureia. Ele mesmo, pessoal, o Krebs. Mas já que vocês já estão craques no ciclo de Krebs original, vocês com certeza vão tirar de letra também o ciclo da ureia. Tá? Então, como é que acontece esse mecanismo? Nós temos, então, a liberação de NH4 das reações de deaminação, né? E nós temos a reação da enzima carbamoil fosfato sintase, que vai colocar, né, utilizar uma molécula de bicarbonato para sintetizar carbamoil fosfato, que vai complexar esse grupamento amino aqui em uma molécula agora que possui carbono e possui um grupamento fosfato, tá? E aí essa molécula é a que dá início, então, ao ciclo da ureia. É a mesma molécula, né, fazendo assim um paralelo com o ciclo de Krebs, é como se fosse o acetil-CoA. É a molécula que precisa estar ali de forma contínua para que o ciclo aconteça. Tá? Então, nós temos, né, se condensando a carbamoil fosfato, uma molécula de ornitina, através da reação da enzima ornitina transcarbamilase, tá? Que vai fazer a síntese, então, de citrulina. Né? A citrulina sai da mitocôndria, né, se junta com uma molécula de aspartato através da argininosuccinato sintase e aí vai fazer a formação de argininosuccinato. Né? Argininosuccinato, pessoal, vai seguir dois caminhos aqui, da origem a dois produtos. Fumarato, né, que vai ficar, né, de lado lá no citoplasma, e arginina, que vai continuar no ciclo. Né? A arginina vai ser convertida a ornitina, né, pela reação da arginase, o que vai dar continuidade ao ciclo, porque a ornitina pode entrar na mitocôndria, né, e assim continuar o ciclo. E além da ornitina, a arginase também produz ureia, tá? E aqui está o nosso grupamento amino. Né? Então, a ureia vai ser a forma menos tóxica que o nosso corpo vai encontrar de excretar esse nitrogênio. Então, é a ureia que está presente na nossa urina, né, a forma nitrogenada que está presente na nossa urina, né, que vem de produto de catabolismo dos aminoácidos. Ou seja, em momentos de hipoglicemia, nós vamos utilizar aminoácidos, né, catabolizar aminoácidos, e isso vai aumentar, né, a quantidade de ureia presente na urina, por exemplo. Bom, então nós vimos os processos que acontecem durante a hipoglicemia e quem é que faz isso? Bom, pessoal, a gente viu na aula passada que quando nós temos uma alta da glicemia, nós temos uma alta de insulina, e é ela que sinaliza, né, para as reações anabólicas do corpo.
Por outro lado, quando nós temos hipoglicemia, nós temos a presença do glucagon, fazendo essa manutenção do metabolismo e direcionando o metabolismo na direção do catabolismo. Então, aqui nesse gráfico que nós já vimos, né, na primeira aula, nós temos então a glicose aqui, né, e uma glicemia normal, e aí nós temos o glucagon aqui aumentando, né, quando nós temos essa glicemia baixa, que é o pico quando está mais baixa, né, porém, quando a pessoa faz a ingestão de uma refeição, né, com carboidratos, o glucagon cai, né, e assim permanece, vai permanecer até que tenha uma baixa novamente da glicemia. Se nós formos colocar, né, os hormônios, assim, a comparação deles em potência, né, a insulina é um hormônio muito potente, né, para fazer a construção de reservas. Então, é como se a gente tivesse sempre um constante cabo de guerra entre a insulina e diversos outros hormônios que estimulam o catabolismo. Tá? Um deles é o glucagon e vai ser o que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje. Tá? E como que acontece a síntese de glucagon? A síntese de glucagon acontece de um jeito que é bem parecidinho, tá, com o jeito que acontece a síntese de insulina, mas ele não acontece nas células beta das ilhotas pancreáticas e sim nas células alfa, tá? E ele também depende de despolarizações, né? Nesse caso aqui do glucagon é um pouquinho diferente, porque já que ele é sintetizado quando eu não tenho glicose, né, quando eu tenho glicose, a gente já viu que eu teria então um aumento, né, da quantidade de ATP nessa célula, e isso leva a um bloqueio dos canais de potássio. Né? Essa célula aqui é bem parecida, né, tem os mesmos transportadores da célula beta, porém ele tem também um canal de cálcio, né, que é dependente dessa diferença de potencial. Tá? Então, quando eu não tenho glicose, portanto, quando eu tenho os canais de potássio funcionando e eu tenho a célula polarizada, eu tenho esse canal de cálcio aqui aberto, tá? Ou seja, agora eu vou ter uma despolarização causada não pelo potássio, né, e sim pela entrada de íons 2+, né, dentro da célula. Isso vai modificar, né, a polarização da célula, o que vai ativar canais de sódio, que vão colocar sódio para dentro, mudando ainda mais, né, a diferença de potencial, e isso vai levar à ativação também, né, de canais de cálcio, que é o mesmo canal de cálcio que tem na célula beta e dispara a síntese de insulina. Só que nesse caso aqui, ele dispara a liberação de glucagon, que também está presente em vesículas dentro das células alfa do pâncreas, tá? Então, pessoal, essa é a teoria melhor aceita, né, para a síntese de glucagon. Existem outras, né, que estão caindo por terra cada vez mais. Esse mecanismo ainda está sendo mais ou menos estudado, né, mas acho que agora chegaram a uma conclusão que é esse mecanismo aqui, né, mas só para vocês saberem, se um dia lá na frente vocês virem isso mudando, ele não está 100% estabelecido, mas eu quis trazer pelo menos para vocês terem noção do que a literatura fala hoje em dia. E aí, se a gente for olhar os efeitos do glucagon, né, também são efeitos sistêmicos. Então, o glucagon, ao chegar no fígado, né, vai sinalizar para o catabolismo, então vai dizer para o fígado, né, começar a quebrar glicogênio em glicose 6-fosfato e liberar a glicose, né, defosforilar a glicose e liberar para o sangue. Né? O fígado também vai entender que ele vai precisar utilizar piruvato, por exemplo, né, para fazer gliconeogênese. E esse piruvato pode vir, por exemplo, né, a partir dos aminoácidos. Esse fígado também vai passar a utilizar ácidos graxos e formar corpos cetônicos, que vão ser utilizados por outros tecidos também. Né? E vai ser nesse momento que o fígado vai deixar de utilizar glicose e utilizar majoritariamente ácidos graxos como fonte de ATP, porque é uma fonte de reserva. Né? O glucagon no tecido adiposo vai então estimular a lipólise, né, para que o fígado tenha de fato ácidos graxos suficientes para produzir ATP, além de liberar também glicerol, que vai participar da gliconeogênese. O músculo vai então mobilizar proteínas musculares, né, para que o fígado receba então aminoácidos suficientes para que não falte glicose no sangue, né, ou seja, para que esses aminoácidos participem da gliconeogênese.
Esses efeitos do glucagon se dão pela ativação de uma proteína que é a proteína quinase A, tá? Ou PKA. Como é que isso acontece? Aqui nós temos o receptor de glucagon, então o glucagon se liga ao seu receptor, né, dispara uma cascata de sinalização que vai culminar na ativação de uma enzima chamada adenilato ciclase. A adenilato ciclase, pessoal, converte ATP em AMP cíclico. Aí o AMP cíclico é um segundo mensageiro, né, que ativa a proteína quinase A, que é central no metabolismo, principalmente nessas questões de catabolismo. Então, a proteína quinase A vai, por exemplo, bloquear a acetil-CoA-carboxilase, ou seja, bloquear a síntese de lipídios, vai ativar a oxidação de ácidos graxos. A proteína quinase A vai bloquear a glicogênio sintase, então inibindo a síntese de glicogênio e ativar a glicogênio fosforilase, fazendo com que a gente tenha então um favorecimento da degradação de glicogênio em detrimento da síntese dessa molécula. A proteína quinase A vai inibir a piruvato quinase e vai inibir a PFK2, ativando a frutose 2,6-fosfatase, tá? Ou seja, vai ativar então com isso a gliconeogênese. Então, a proteína quinase A é a grande responsável pela qual o glucagon tem todos esses efeitos no metabolismo. Aqui nesse esquema nós temos uma sumarização dos efeitos do glucagon. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter um estímulo da gliconeogênese, né, por conta dessa ativação aqui da frutose, das frutoses bisfosfatases, né? E aí, com isso, a gente tem um estímulo da gliconeogênese, um bloqueio da glicólise, um aumento da quebra de glicogênio e um bloqueio da síntese de glicogênio. No adipócito, o glucagon também vai promover a ativação da PKA e nesse caso aqui, nós teríamos um favorecimento da lipólise, tá? Dada pela ativação da PKA, que vai culminar então, né, na liberação de glicerol e ácidos graxos para o fígado, né? Os ácidos graxos vão ser utilizados pelo fígado para fazer ATP e para fazer corpos cetônicos, né? O fígado também vai receber aminoácidos do músculo, sendo importantes para a gliconeogênese, né, para a síntese de fosfenolpiruvato. O fígado vai receber lactato do sangue, né, produto da metabolização de glicose pelos eritrócitos, principalmente, então gerando piruvato. E assim nós temos, né, o estímulo da glicogenólise pelo glucagon e da gliconeogênese, assim como nós temos também um efeito na lipólise dado por essa ativação de PKA. Se nós formos observar os efeitos do glucagon em diversos tecidos, nós temos então que o glucagon vai aumentar, né, como nós falamos, a degradação de glicogênio e diminuir a síntese de glicogênio no fígado, vai diminuir a glicólise no fígado e aumentar a gliconeogênese, mobilizar ácidos graxos no tecido adiposo e aumentar a cetogênese, tá? E aí, pessoal, o músculo, quando nós falamos do músculo, é um tecido muito específico quando nós falamos em sinalização por glucagon, porque no fígado a gente já viu que o glucagon é capaz de sinalizar para que esse tecido faça a degradação de glicogênio, né, frente a estímulos específicos. No músculo não é bem o glucagon que faz isso, e sim as catecolaminas, tá? Por exemplo, a adrenalina e a noradrenalina, tá? Essas moléculas são produzidas durante o exercício físico e em situações de estresse, e no músculo elas vão ter um papel bem parecido com o glucagon no que diz respeito à quebra de glicogênio. Tá? Então, aqui nós temos uma comparação, né, entre o miócito com epinefrina, ou seja, o músculo com epinefrina, e um hepatócito, ou seja, o fígado, com glucagon. Ambos os hormônios disparam, né, a síntese de AMP cíclico, pela utilização de ATP e reação da adenilato ciclase, o que vai ocasionar a ativação da proteína quinase A, ou PKA, né? A PKA, então, vai ativar as fosforilases e isso vai fazer, então, com que a gente tenha a quebra, né, de glicogênio em diversos resíduos de glicose 1-fosfato. A gente viu isso na aula de carboidratos e a glicose 1-fosfato pode ser
defosforilada, né, o que acontece no hepatócito, nessas situações de hipoglicemia, que é quando a gente tem glucagon presente, né, então a glicose vai para o sangue, né, mas no músculo, com a epinefrina, né, a adrenalina, na verdade a glicose 1-fosfato vai ser convertida a glicose 6-fosfato e vai para a glicólise, o que vai facilitar a contração muscular. Isso acontece, né, por conta dessa ativação da PKA, e o receptor dessas catecolaminas, pessoal, é muito parecido com o receptor de glucagon, porque ele dispara a mesma cascata de sinalização, como vocês viram ali no slide anterior, né, que vai culminar então na ativação da adenilato ciclase, formando MP cíclico, que vai ativar a PKA. E quando a gente tem PKA ativada, nós temos o catabolismo ativado, né, que vai ocasionar então a quebra de glicogênio. Então, essas catecolaminas, elas foram descritas, né, inicialmente em situações de estresse, né? Então, evolutivamente falando, nós tínhamos descargas de adrenalina quando nós nos confrontávamos com algum perigo. Então, era um sistema de luta ou fuga. Se eu tenho adrenalina na circulação, pessoal, qual que é a coisa que eu preciso se eu tiver que lutar ou fugir? Primeiro, eu preciso de contração muscular, extremamente eficiente, independente se eu vou correr ou lutar. Preciso de contração muscular. Eu preciso de glicose para o meu cérebro funcionar, né? Porque eu preciso pensar no que eu vou fazer. Então, as catecolaminas têm essa função, né, mais do que catabolismo, né, e sim no fornecimento de nutrientes, né, mais do que manutenção da glicemia, mas no fornecimento de nutrientes para que todo aquele corpo naquele momento esteja preparado para uma situação de estresse agudo, né, no qual ele vai se submeter a uma corrida ou a uma luta intensa, né, e isso vai fazer com que o cérebro funcione melhor e tudo mais. Se nós olharmos aqui, de novo, né, aqueles esqueminhas que eu gosto, né, daquele livro que eu mostrei para vocês, se nós olharmos essa sumarização, nós temos então que a adrenalina, né, no hepatócito também é capaz de ativar a PKA, então ela ativa basicamente no hepatócito, né, as mesmas vias do glucagon, mas não necessariamente em situações de hipoglicemia. No músculo, nós temos a adrenalina ativando a PKA e eu tenho, né, o estímulo à quebra de glicogênio e o estímulo à glicólise nesse caso, tá? Porque o músculo, nesse caso, precisa fazer glicólise para ter uma fonte de energia rápida ali para essas situações de luta ou fuga. E com relação ao adipócito, eu tenho também a ativação da PKA, mas nesse caso, né, eu vou ter lipólise acontecendo ali, né? Ou seja, o exercício físico, pessoal, além de ter, né, uma quebra de um gasto de energia, né, ele tem também essas descargas hormonais que vão levar à lipólise. Então, por isso, muitas vezes a gente tem perda de gordura fazendo o exercício físico. Não é somente uma questão de quantidade de calorias gastas, e sim também com relação a descargas hormonais. E aí nós temos, né, a quebra de triacilgliceróis em ácidos graxos que vão para o fígado, né, onde eles vão ser utilizados como fonte de energia também. Além disso, o músculo tem uma outra particularidade quando nós falamos em exercício físico e integração metabólica, porque o músculo facilita a entrada de glicose nas células, mesmo na ausência de insulina ou mesmo em situações de resistência à insulina. Por quê? Porque aqui, né, nós temos a contração muscular acontecendo, né, e nós temos a quebra de ATP em ADP. Essa mudança aqui, né, na energia presente ali naquele músculo, né, então se eu tenho muito ATP, significa que eu não estou usando tanto ATP, né, mas se eu tenho uma quebra muito rápida de ATP em ADP ou até em AMP, isso significa o quê? Que aquela célula ali está precisando de energia. Essa mudança na razão ATP e ADP ativa uma proteína chamada AMPK, tá? A AMPK é um sensor energético nas células. E a AMPK, quando é ativada, ela tem algumas particularidades. Ela é ativada durante o exercício físico, né, por duas vias. A primeira é essa que eu falei para vocês, então eu vou ter uma quebra massiva de ATP, né, o que vai mudar a razão ATP-ADP.
E além disso, o exercício físico, né, vocês sabem melhor do que eu, que nós temos um influxo de cálcio, né, para o citoplasma, um influxo que vem do retículo sarcoplasmático. Nós temos um aumento da concentração de cálcio no citoplasma. Esse aumento da concentração de cálcio ativa uma proteína, né, uma quinase, chamada calmodulina quinase, que também ativa a MPK, ou seja, durante o exercício físico, a MPK é ativada, tá? Ela vai ser ativada. E quando a MPK está ativada, ela fosforila uma proteína que se chama AS160. O que essa proteína faz? Ela, quando não está fosforilada, ela regula negativamente a modulação das vesículas de GLUT4 para a membrana. Ou seja, se eu tenho a AS160 sem estar fosforilada, eu tenho uma dificuldade de trafegar com as vesículas de GLUT4 para a membrana. Porém, se eu tenho uma ativação de AMPK e eu tenho com isso a fosforilação da AS160, eu tenho uma migração das minhas vesículas para a membrana. Ou seja, o próprio exercício físico já favorece a captação de glicose. Então, por isso é tão importante que indivíduos diabéticos, especialmente tipo 2, né, que são indivíduos resistentes à insulina, que esses indivíduos façam exercício físico, né? Além do exercício físico, promover a quebra de gordura, diminuição do tamanho dos adipócitos e diminuição daquele estresse físico que vai ocasionar, né, de forma cíclica uma resistência à insulina, o próprio exercício físico ativa um mecanismo que é capaz de colocar GLUT4 na membrana dos miócitos, né? E a gente viu que a gente tem muito miócito no corpo, né? E quanto mais células nós temos com GLUT4 presente na membrana, maior vai ser a captação de glicose, né, quando eu tenho situações de hiperglicemia. Então, por isso, o exercício físico é tão importante nesse contexto também. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu coloquei para vocês a bibliografia, né? A maioria dos gráficos e dos esquemas que eu utilizei nessas aulas desse curso foram do Integrative Human Biochemistry, que é da Andrea Dapoian, que é uma professora da UFRJ. Infelizmente ainda não tem esse livro em português, talvez tenha algum dia, mas quem domina o inglês e gosta de bioquímica, principalmente dessa parte de integração metabólica, eu recomendo fortemente que leia, né, que tenha esse livro de alguma forma. E, claro, a Bíblia da Bioquímica, que é o Princípios de Bioquímica de Leninger. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição.